Fala, minhas amigas e meus amigos do canal. Olha, hoje a gente vai falar sobre estator de bobinas e aqui nós temos três conjuntos. Um está desmontado uma bobina, mas é só para falar sobre a DT-180. Então, depois que eu fiz aquela reforma que eu comentei com vocês em alguns vídeos, a gente promoveu aí uma viagem inaugural perto da onde a gente mora aqui, né? Mas com o intuito de saber, né, sobre a confiabilidade da moto. Então essa mesa estatora era a original dela, ou a que eu recebi na moto, né? E aí, só para vocês observarem, né? Existe uma massa de resina aqui, ou um verniz, né? Alguns detalhes aqui que eu não sei se essa bobina passou por algum reparo, mas mantive ela guardada, né? Porque estava funcional, apesar da moto apresentar falha em baixa e em alta rotação. Não sei se isso pode estar ocasionado pela bobina de faísca ou, né, a bobina de pulso, mas acabei guardando até para um valor de referência, né? Hoje a gente conta aí com algumas peças, não existe mais fabricação de peça original, então existe alguns fabricantes aí ao longo do mundo aí que vivem promovendo aí a fabricação dessas peças. E a gente que já tem essas motos aí com mais de 20 anos de funcionamento, às vezes, né, fica à mercê de alguns fabricantes que ficam um pouco a desejar sobre a qualidade, né, e a confiabilidade. Então, assim que eu percebi isso, né, fiz a aquisição desse conjunto. Eu tirei a bobina, né, ela ficava instalada, essa bobina ficava instalada aqui, ó, tá? E aí o motivo, né, é que após algumas horas de funcionamento, essa bobina aqui que é responsável pela por gerar, né, alimentação para o farol, que é a lâmpada de 35 watts, ela houve, né, um roçamento com a massa de imã que existe em torno desse campo de bobina, por ela ter sido fabricada com uma espessura um pouco maior do que o padrão. Isso eu não percebi, só depois que eu montei, fiz a moto funcionar, que ao longo do tempo foi rompendo aqui o verniz, né? E aí houve o dano, né, a essa bobina. Então fica a dica, né? Se a gente tem um conjunto ainda usado, é fazer uma boa inspeção, uma boa visualização, né, sobre os aspectos dimensionais e qualquer outra análise que você possa fazer em relação à grandeza elétrica, né, se tratando do sistema elétrico da moto. Então essa daqui eu vou ter que fazer uma recuperação, encontrar algum especialista aí que possa reenrolar esse campo de bobina para que eu possa ter uma segunda, né, ou uma reserva desse material. Bom, enfim, aí depois que apresentou o problema nesse aqui, fácil identificação, eu fiz a aquisição desse conjunto. Esse conjunto estava instalado na moto, depois de 1h30 andando aí numa rodovia aqui no litoral sul de São Paulo, a moto apresentou uma falha, né, um corte de corrente súbito, e aí onde não foi possível mais fazer qualquer tipo de trajeto com a moto, né? Ela teve que vir aí através do reboque para que a gente possa, em local adequado, fazer uma verificação, uma análise mais apurada sobre a falha. Então o que eu vou promover aqui? Uma vez que eu tenho três conjuntos, eu vou fazer algumas verificações de grandeza elétrica, né, sobre esses campos de bobina. E a proposta desse vídeo aqui é a gente tentar descobrir aí, né, o que pode estar ocasionando aí com essas verificações. Então, essa primeira bobina, ela é responsável, né, pela alimentação elétrica ali do farol diretamente, piscas, luz de freio, né, e carregamento da bateria. Então, uma vez que eu não estou utilizando o farol, né, ou estou já há algum tempo movimentando a moto, então ela também está fazendo o carregamento ali da minha bateria. Esta bobina aqui é a bobina de faísca e essa é de pulso, é a que corta, né, a alimentação para poder gerar o pulso
né, e a faísca elétrica no ponto máximo superior do pistão. Então, eu quero chamar a atenção para vocês, né? Eu não sei, mas sem fazer qualquer verificação, a gente tem um escurecimento aqui, né, dessa bobina. Esse material aqui envolvente de proteção do campo de bobina, ele já está com um aspecto um pouco diferenciado, né, de quando eu fiz a aquisição do material, e eu não sei se houve algum dano a ela. Então a gente vai tentar buscar agora através da resistência ôhmica, né, fazer algumas verificações aí para cada bobina. Só lembrando, né, quando a gente usa um multímetro qualquer aí dentro da resistência ôhmica, né, eu estou usando aqui 2000 ohms, ele nessa escala, né, para a bobina, a gente está medindo a sua resistência ôhmica, ou seja, né, a resistência que a bobina apresenta a uma circulação de uma corrente contínua. Nada mais do que isso. Então vou medir primeiro a minha bobina, né, de faísca, depois eu vou fazer a medição de pulso. Então vou fazer um comparativo aqui entre as três que nós temos. Vou pegar direto aqui no terminal, onde em vez de pegar no fio, vou pegar diretamente no terminal. Então, a ponta de prova negativo na carcaça e a outra o terminal da bobina. Então, eu vou ter 119 ohms. Nessa outra, eu vou ter 295 ohms. E nessa eu vou ter 290 ohms. Então, só relembrando, né, essa bobina é a principal, né, que manda, né, que gera a tensão correta lá para mim poder fazer a moto ter a faísca na vela. Então, só fazendo um comparativo, se eu tenho 119 ohms contra, usando o valor de referência aqui da que estava instalada, eu não sei afirmar, né, a vocês se é original, mas eu tive um pico ali de 380, 290. Então, por uma forma comparativa, sem saber quais são os valores que o fabricante recomenda, eu já posso identificar que essa bobina, né, a bobina de faísca, ela já está comprometida por conta dos valores. Tá? Esta outra aqui, ela está apresentando um valor muito similar, né, à usada. Então eu vou, desse conjunto todo aqui, eu vou montar um conjunto só. E agora, por fim, eu vou medir a minha bobina de pulso. Então eu tenho 3 bobinas de pulso. E a gente vai fazer um comparativo para identificar qual é o valor da resistência ôhmica. Mesma sistemática de medição. Ó, tenho 97 ohms. Limpar o terminal aqui só para buscar uma referência. Eu tenho um pico de 172, 111, 98. Então a gente vai assumir 98. E agora 106. Então 106, 125 o pico que deu, mas estabilizou em 97. Estabilizou em 122, 99, estabilizando em 98. Então a gente também, por forma comparativa, né, a gente já identificou que eu posso fazer desses 3 conjuntos um conjunto adequado, né, para restabelecer o funcionamento da DT.
Então, pessoal, basicamente é isso, né? Eu vou fazer um outro vídeo aí trazendo informações e valores do fabricante sobre a resistência ômica de cada bobina. Mas o propósito do vídeo era mostrar para vocês que com um multímetro, uma escala de 2000 ohms, e conhecendo um pouco sobre as grandezas elétricas, né, a gente consegue diagnosticar uma falha aí na moto que ocorreu aí durante o funcionamento dela.